Deus, abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo de número 1 de Atos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 5. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 5. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. E, estando os seus olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouviste voltar. Aleluia, Amém? Jesus. Glória a Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, obrigado pela mensagem desta noite. Ó Deus, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor, meu Deus, tem feito em nossa vida. Coloca a sua palavra na minha boca e usa-me em tuas mãos como tu queres, em nome de Jesus. Amém. Assim, bate em palmas e louva Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Maravilha. Irmãos, Glória a Deus. a Bíblia revela que quando Jesus ressuscitou, na manhã em que Jesus ressuscitou, Maria Madalena e as outras irmãs foi quem perceberam, porque elas iam todos os dias de manhã lá no sepulcro, é onde estava o corpo de Jesus, fazer ali as trocas ali do forro ali, ungiu o corpo de Jesus ali no sepulcro. Mas naquele dia a Bíblia revela que elas iam chegando, e de longe elas olharam e avistaram e viram que o sepulcro estava aberto, e elas não tinham força suficiente para abrir aquele sepulcro, tirando aquela pedra da porta para poder entrar lá. E elas chegando, viu que já estava aberto e perguntou: quem será que abriu? Uma olhava para a outra e perguntava: quem será que abriu? Vamos lá ver. E chegaram. A versão da Bíblia que diz que quando elas viram a porta aberta, tinha um anjo sentado na pedra por lá de fora. Elas chegaram, entraram e foram lá onde estava o corpo de Jesus e não tinha nada. Aleluia, Deus. Glória. Só ali o lençol. Elas olharam para um lado, olhou para o outro e não viu nada. E de repente ela depara com quem? Com o anjo do Senhor, o qual diz: a quem buscais, mulher? Está buscando o sobrevivente ou o vivente entre os mortos? Ele já ressuscitou. Ele não falou para vocês? Então ele já ressuscitou como ele tinha dito. E eis que ele
vos encontrará em Jerusalém. Aleluia. Ide aos seus discípulos e falai para eles. Elas saíram mais que depressa e foram anunciar. Aleluia. Quando elas saíram para anunciar, elas encontraram primeiro com quem? Pedro e João. Aleluia, Jesus. O qual elas chegaram e contaram: olha, nós fomos no sepulcro para onde o corpo do mestre e não estava lá. E um varão de branco falou para nós que ele ressuscitou. E falou para vocês subir para Jerusalém, como ele vos mandou, que lá ele os encontraria. Aleluia, Jesus. Pedro e João saiu correndo imediatamente para ir ver o que tinha acontecido. Quando chegou no sepulcro, de longe eles avistaram, um deles correu na frente. Não me lembro direito se foi João, que quando avistou de longe, ele abaixou no chão e ficou olhando. O outro que vinha atrás veio correndo e passou direto. Aí o outro levantou e correu, acompanhou. Quando chegaram lá no sepulcro, olhou de um lado, olhou do outro, não tinha corpo de Jesus, não tinha nada ali. Voltaram assim, atemorizados, e começaram a espalhar a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os discípulos, aliás, a perseguição estava grande contra os discípulos, para matar, para prender, porque já mataram o mestre, agora vão pegar os seguidores, né? Aleluia. E a Bíblia diz então que o Simão foi reunido, e eles entraram em uma casa, e tudo de portas e janela fechada por conta da perseguição. Estava ali os discípulos que já estavam sabendo que Jesus tinha ressuscitado, porque os irmãos já tinham falado. Tomé disse que de maneira nenhuma acreditava, se ele não visse Jesus, o lugar onde a lança o transpassou e o lugar nos cravos das mãos, e se ele não metesse o dedo no lugar dos cravos, ele não cria de jeito nenhum. Então estavam eles ali de portas e janela fechada, com medo da perseguição dos judeus, quando de repente Jesus aparece, com tudo trancado ali, Jesus aparece no meio deles. Eles assustados, ele diz: paz seja convosco. Aleluia. Quer dizer, tranquilizou os irmãos que estavam com ele. Olhou, foi direto em Tomé e disse: vem cá, Tomé, mete a mão aqui no lado onde a lança transpassou. Vem cá, mete aqui, ó, aqui na mão, aqui onde os cravos me transpassaram. Tomé: não, Senhor, agora eu quero crer. Tomé, agora porque tu viu, tu creu. Eu quero te dizer que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem? Ali agora os irmãos já ficaram sabendo da notícia, então eles iam se preparar para ir para o templo. Jesus ali ensina para eles, glória a Deus, Jesus ali dá para eles as últimas instruções. Glória a Deus. Ele diz: olha, na verdade, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito tempo depois desse dia. Glória a Deus. Aqueles, pois, que havia reunidos, perguntaram ao Senhor Jesus, dizendo: restaurará tu, Senhor, nesse tempo a Israel? Porque nós sabemos que Jesus veio para ser rei de Israel. Mas como os israelitas rejeitaram, Jesus abriu essa porta de salvação para nós. Aleluia. Mas os irmãos estavam esperando o Senhor restaurar Israel e ser rei em Israel. Mas aí o que acontece? O Senhor responde para eles na mesma hora: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vós recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Quer dizer, vão pregar o meu evangelho, vão falar desta palavra, vão anunciar a minha palavra, e vocês serão as minhas testemunhas. Tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram, vocês serão testemunha. Vocês não viram eu aqui ressuscitar? Então vocês vão ser minha testemunha que verdadeiramente eu ressuscitei. Vocês não viram milagres que eu fiz? Vocês vão ser testemunha que eu fiz milagres.
Glória a Deus, amém? Glória a Deus. E hoje, irmão, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus aí, falando a mesma coisa. Ele ressuscitou, ele falou que há de vir, e ele mandou anunciar o Evangelho a todo o povo, a toda a nação, chamando-as para o arrependimento, chamando-os para abandonar o seu erro, o seu pecado e se converter a Jesus, para ter a garantia de uma morada eterna no céu. Glória a Deus, aleluia. Aquele que aceitar a Jesus, deixando o seu pecado, o seu erro, terá o direito na vida eterna, mas aquele que não deixar, perecerá por conta da dureza do seu coração. Aleluia. Enquanto Jesus estava falando isso, a Bíblia diz, meus irmãos, que ele foi levado até umas certas alturas. Até umas certas alturas ele foi levado, e o discípulo estava lá, tudo atômico, olhando ele naquelas certas alturas ali. Glória a Deus. Uma nuvem veio e envolveu Jesus ali, aquela nuvem. Imagina, você olhando aqui para o céu, Jesus que subiu até uma certa altura, você olhando, aí vem uma nuvem e cobre ele dos seus olhos. O discípulo ficou abismado. Aquela nuvem veio, cobriu ele, ocultando dos seus olhos, para que eles não ouvissem mais, porque Jesus ia subindo. Então eles ficaram ali, glória a Deus, atômico, olhando com os olhos fitados para o céu. De repente a Bíblia diz que o quê? Glória a Deus, dois seres de brancos, dois anjos, aparecem e dizem para eles: varões galileus, por que vocês estão assim, olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo aí, sendo recebido lá no céu, há de vir, assim como o céu, para o céu, vocês estão vendo ele ir. Nesta mesma nuvem, ele há de vir. Glória a Deus, amém? Além das várias vezes que nos ensinamentos de Jesus ele falou que ele iria e que ele voltaria, como por exemplo no capítulo 14 de João, ele falou que ia e voltava, e outras partes da referência da Bíblia, ele falou que ia e voltava, ele falou que foi preparar lugar, ele falou que viria para nos levar para ele mesmo. Além dessas várias referências, agora os dois anjos do Senhor falam. Assim como vocês estão vendo ele subir nesta nuvem, nesta mesma nuvem ele há de voltar um dia. Glória a Deus. Aí nós lemos, lembra que nós lemos no início do culto, no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 51? Aleluia. Glória a Deus. Vocês lembram que nós lemos lá? Capítulo 15 de Coríntios, 1 aos Coríntios, nós lemos lá no verso 51, o que Paulo estava dizendo lá? Eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando aqui de quê? Do arrebatamento. Aleluia. Da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Ele está falando aqui para os irmãos coríntios que nem todos que estiverem na terra no tempo do arrebatamento morrerão. Ou seja, nós estamos num período, irmãos, que eu sempre prego dizendo isso, nós estamos com o pé dentro do arrebatamento. As profecias que estão acontecendo aí fora, aí no meio dos grandes aí, quando diz grande, irmão, eu estou dizendo aqui, glória a Deus, eu estou dizendo aqui, os donos do mundo, muitos conhecem como os Illuminatis, eles são os grandes do mundo. O poder do mundo está sobre a vida, sobre eles. Se eles quiser criar qualquer uma guerra, em qualquer momento, eles criam. Eles têm dinheiro, eles têm capital para isso. Mas nada teria se de Deus não tivesse vindo a permissão. Aleluia. Amém? Quero só que você saiba disso. Nada eles teriam poder de fazer sem que Deus desse permissão. Se Deus permitir aí no tempo, eu quero dar um ensinamento aqui para vocês verem de onde veio os Illuminati. Aleluia. Glória a Deus, amém? Então o que acontece? Nada eles tinham, nenhum poder que eles têm sobre a terra hoje, eles não teriam, se do céu Deus não tivesse dado permissão. Então os grandes, quando eu falo grande, estou falando eles, estou falando do Papa, estou falando, glória a Deus, os presidentes de nações de primeiro mundo, glória a Deus, de primeira potência mundial, e segunda,
eu estou falando deles, grandes, que faz acontecer. Eu estou falando da ONU. Quando eu falo grandes, eu estou falando desses grandes cientistas. Eu estou falando deles. Glória a Deus, amém? Eu estou falando deles. Glória a Deus. Quando Paulo diz aqui, irmãos, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados, ele está falando do arrebatamento nesse tempo, desses grandes aí, que estamos vivendo no período do arrebatamento, em que os grandes estão fazendo, eles estão fazendo, preparando o reino deles aqui na terra, querendo formar o céu deles, vamos dizer assim, aqui na terra, a morada deles aqui na terra, um palácio aqui na terra, um mundo sem fim, um mundo que não acaba. Essa é a intenção deles aqui na terra. Mas na verdade, tudo que eles estão fazendo de acordo com o que está na Bíblia, ou seja, eles estão fazendo a Bíblia cumprir. Aleluia, Deus. Querendo eles ou não querendo, eles estão fazendo com que a Bíblia se cumpra. E a Bíblia se cumprindo, está chegando o momento do arrebatamento. Aí Paulo diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, isso é, o anjo tocará a trombeta, e os mortos que estão sepultados ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós que estiver vivo, ele está falando nós, aqueles que estiver vivo aqui. Na hora do arrebatamento, ele não terá que morrer para subir no arrebatamento. Aleluia, Deus. No abrir e fechar de olhos, esse corpo será transformado em um corpo incorruptível, semelhante ao dos anjos. Aí, os mortos do sepulcro lá, imagina, serão abertos. Aonde estiver um salvo que está sepultado, serão abertos. A sepultura será aberta. Imagina você passar e olhar as sepulturas lá no cemitério aberto. Você vai assustar, mas por quê? Mas imagina se naquela sepultura for um parente seu que estava ali, você passa ali, vê a sepultura dele aberta, vê outras por perto abertas. O que está acontecendo? Assim vai acontecer na vida de Jesus. A sepultura dos salvos que estão lá no cemitério serão abertas, e eles serão, meus irmãos, glória a Deus, arrebatados primeiros. Isso tudo em um abrir e fechar de olho, abrir e fechar de olho. Eles subirão e nós teremos o nosso corpo transformado em um corpo igual dos anjos. Aí subiremos e nós iremos encontrar lá em cima, quer ver? Porque convém, glória a Deus, seremos transformados, glória a Deus. E aí nós seremos, a Bíblia diz que quando isso acontecer, nós encontraremos nos ares, glória a Deus. E quando nós encontrar nos ares, ali então, glória a Deus, entraremos para o gozo do Senhor, entraremos para a glória. E aí, depois do arrebatamento, o que é que vai acontecer? A grande ceia do Senhor. Lembra da última ceia dele? Ele falou: olha, eu muito desejei comer convosco esta ceia, mas não vou poder. Eu desejei comer com vocês, porque isso não acontecerá mais comigo aqui. Ele está dizendo a pessoa dele. Não acontecer mais aqui. E nós tomaremos junto a ceia somente naquele grande dia lá nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Quando a igreja for arrebatada, que chegar lá no céu, haverá uma grande mesa, uma imensa mesa preparada para a igreja participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quem faz a Santa Ceia aqui é o pastor, é o presbítero, às vezes o diácono, mas lá no céu quem vai celebrar a Santa Ceia será Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem nós vamos encontrar lá na Santa Ceia? Na glória. A Bíblia diz: Abraão, Isaac, Jacó, nossos pais na fé, os discípulos,
Você tem um parente que morreu, foi salvo, você vai encontrar ele lá. Você vai encontrar o seu pastor lá, se ele foi salvo, você vai encontrar ele lá. Nós iremos nos reconhecer lá. Só há uma coisa: esse sentimento que temos aqui, lá ele não existe. Aleluia. Se Deus pegar aqui, vou dar um exemplo de uma mãe. Se Deus pegar aqui uma mãe e arrebatar ela, e de lá ela olhar para o seu filho aqui na terra, sofrendo, sendo torturado, sendo massacrado, ela aqui na terra, ela avança em cima, ela peleja, ela quer livrar o filho. Lá no céu ela olha, mesma coisa, não está vendo nada, porque não tem o sentimento que temos aqui, lá não tem. Glória a Deus. Você entendeu? Por que o Senhor não deixou os anjos pregar? Ele não tem esse sentimento. Então, se os anjos pregassem e fizessem um apelo para mim e eu não aceitasse, a espada era na hora, eu morria na hora, matava na hora. E como ele não tem misericórdia, eles não têm misericórdia, então o Senhor não deixou eles pregar. Aí eu falei: não, vou dar para o próprio homem, eu vou dar capacidade para ele, ele mesmo vai pregar o meu evangelho na terra. Então isso é um privilégio que Deus nos deu, que era para ser os anjos. Por isso que nas cartas de Apocalipse, quando é mandadas as cartas para as 7 igrejas da Ásia, lá diz: e ao anjo da igreja diz o Senhor. Por que anjo? Porque ele está substituindo o lugar de um anjo, então ele é o anjo aqui na terra. Aleluia, Deus. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí. Estava ali os irmãos atômicos olhando Jesus subir, e o anjo disse: por que estás aí assim, atômico, olhando esse Jesus subir para o céu, nesta nuvem? Está vendo isso aí, nessa nuvem aí, nessa mesma nuvem que está subindo? Um dia nessa mesma nuvem ele voltará. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus falou aqui, era Jesus dando para eles a última instrução: vocês foram batizados com água, batismo de João, para o arrependimento, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. Depois do batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, está no capítulo 2 de Atos, foi que os irmãos saíram pregando o Evangelho. Por quê? Sem o Espírito Santo nós somos medrosos, sem o Espírito Santo nós negamos Jesus, sem o Espírito Santo nós traímos Jesus. Aleluia, Jesus. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós muitas das vezes não perseveramos. Vocês lembram aí da história quando os discípulos estavam com Jesus? Eles eram discípulos, foram escolhidos pelo Senhor. Glória a Deus. Posso dizer que éramos até salvos, mas eles não tinham ainda o Espírito Santo, porque eles estavam em fase de aprendizagem. O que significa discípulo? Disciplinado, ensinado por Jesus. Por isso que no capítulo 28 de Mateus, verso 19, ele diz: ide e ensinai as nações a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Aleluia, Jesus. O que Jesus tinha ensinado? Durante 3 anos do seu ministério, ele ensinou toda a palavra do Pai, tudo o que ele queria que fizesse, tudo o que ele queria que os discípulos fizessem, como deveria ser a vida de um cristão. Ele ensinou tudo. E ele ainda disse lá no capítulo 14 de João, verso 15 em diante, quando ele falava do Espírito Santo, ele falava assim: o Espírito Santo fará vos lembrar de tudo que eu vos ensinei. Aleluia, Deus. Então por isso que eu mostro para vocês, tanto que o Espírito Santo é importante. Pedro era um homem valente, Pedro era um pescador e era homem valente. Um certo dia, vocês sabem, quando eles foram prender Jesus, Pedro cortou logo a orelha do soldado. Eu creio que ele queria cortar era o pescoço, mas ali o soldado deve ter dado uma desviadazinha e pegou a orelha, por pouco pegava mesmo o pescoço dele. Glória a Deus. Pedro sempre ele esteve sendo aquele discípulo, glória a Deus, aquele irmão, sempre foi aquele irmão mais açoito. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquele irmão, glória a Deus, como se fala a palavra aqui, aquela pessoa
mas não aguentava-se muito desaforo. E Judas já era mais tranquilo, porém, segundo os estudiosos, ele era mais tranquilo, mas no tesouro do Senhor. Aleluia. Aí sem o Espírito Santo, Pedro negou Jesus, sem o Espírito Santo, Judas traiu, e assim vai. Nós sem o Espírito Santo, nós fazemos isso. Por isso que eles teve que receber no dia de Pentecostes o Espírito Santo, para depois sair pregando o Evangelho no mundo. Porque sem o Espírito Santo também, nós não lembramos a palavra de Deus. Aleluia. Aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos na Bíblia, se nós não tivermos o Espírito Santo, como que Ele vai fazer nós lembrar o que nós vimos? Então aí está para vocês verem a importância do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou: vão para Jerusalém e não sai de lá, enquanto eu não mandar sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Aí sim, depois vocês irão sair por toda a terra, por todo Jerusalém, por toda a Judéia, até os confins do mundo, pregando e sendo a minha testemunha. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando no coração dos meus irmãos. Batem palmas e dá glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar a Deus. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, te agradeço, Deus, por esta palavra, te agradeço, Deus, por esta mensagem, te agradeço, Deus, por este culto. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, que está, meu Deus, ouvindo a tua palavra nessa noite. Deus trabalha na nossa vida, Deus opera milagres, Deus opera maravilha, Deus repreende o espírito de enfermidade, repreende, meu Deus, a angústia, repreende, meu Deus, a tristeza, repreende, meu Deus, todo o mal agora. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, que está, Senhor meu Deus, glória a Deus, orando comigo, Senhor. Entrega um milagre na vida de cada irmão, Senhor, da transmissão, cada irmão, meu Deus, aleluia, no canal da igreja Pentecostal Aliança com Deus, cada pessoa, meu Deus, que está ouvindo esta oração, que está orando comigo, meu Pai, ó Deus, honra a fé de cada um, faz milagre na vida dos meus irmãos aqui presentes, ó Deus, faz a obra divina, eu te peço em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Bate mais palmas para Jesus. Glória a Jesus, aleluia.